Tá dando início ao culto. Pedi os irmãos para estar abrindo a Bíblia no Salmo 51. Versículo 10. Todo mundo achou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sabe, irmãos, eu achei muito lindo quando eu li isso, né? A gente criar um coração puro na presença do Senhor. O problema é que na presença do Senhor a gente distrai muito fácil, né? Qualquer coisa tira a presença do Senhor da nossa vida. O celular, a maioria das vezes o celular, né, tira o lugar de Deus na nossa vida. A gente se distrai muito com o celular, se distrai muito com o nosso trabalho, né? Se distrai com muitas coisas do mundo e muitas vezes a gente vai perdendo a presença do Senhor. Sabe, quando Sansão perdeu a presença do Senhor, ele nem percebeu. O problema é esse, que quando a gente perde a presença do Senhor, a gente não percebe. A gente vê quando Ele vem, mas quando Ele sai, a gente não vê. Quando Ele vem é maravilhoso, a gente sente a presença dele, mas quando Ele sai, você pode perceber que quando Sansão levanta e vai contra os inimigos, ele não tinha percebido que ele tinha perdido a presença do Senhor. E ali ele então perde, e todo mundo conhece a história. Vai ver onde que ele foi parar por causa que ele tinha perdido a presença. Sabe, isso é muito triste, a gente perder a presença de Deus na nossa vida. Algo que acontece. E eu notei aqui algumas coisas e me fez lembrar quando Moisés foi subir a um monte para conversar com Deus. O povo começou a achar que Moisés não ia voltar mais. E eles então decidem fazer o quê? Outro Deus para eles. Talvez isso pode se remeter nos dias de hoje, né? Jesus falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E tem muita gente que não está percebendo. Está achando que Jesus está demorando, igual achou que Moisés estava demorando. Só que Moisés voltou, Jesus também vai voltar. Sabe, se a gente não estiver firme na presença do Senhor, a gente não vai perceber. A gente não consegue ver os sinais. A gente acha que é só o que está acontecendo. A guerra sempre teve e tudo mais. A gente não consegue perceber os sinais porque a gente não está na presença. A gente não consegue firmar em Deus porque a gente começa a ouvir muitas coisas. Sabe, a internet é algo bom, mas tem muita coisa que atrapalha também, muita contradição. E se a gente não estiver na presença, a gente não consegue discernir aquilo que Deus quer falar com a gente. Sabe, a impaciência levou o povo a buscar outros deuses. E isso que acontece com a gente é impaciente, a gente não consegue ficar na presença do Senhor. Sabe, o pecado provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo.
Aqui está falando que o seu próprio povo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, contudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo mal, e mesmo com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pega sua voz e aplauda ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o pastor Júnior, falando sobre dízimo, oferta e as primícias. Falando no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aqui. Amém, né? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou ligassem em Atos capítulo 4. Versículo 32 em diante. Nesses últimos dias aqui que nós estamos vivendo em Campos Altos, aqui com a Casa de Destino, assim, tem sido maravilhoso para nós o que a gente está vivendo aqui da parte do Senhor. Parece que chega esse momento, é o momento da gente ofertar e ultimamente na Igreja do Brasil ficou tão óbvio, né? Acabou o louvor, agora vamos ofertar. Que a gente acaba perdendo a essência
da importância de ofertar, amém? Vou ler aqui com os irmãos. A Bíblia fala assim: e da multidão dos que creram, um era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuíam, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição e a maravilhosa graça que estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartia conforme a necessidade de cada um. Irmãos, queria falar sobre essa palavra aqui, ó, do versículo 35, a necessidade de cada um. Sabe, logo depois a gente vai ver a situação de Barnabé vendendo uma propriedade, né? Teologicamente, ele era um levita, ele não podia ter propriedades, então por isso ele entendeu, opa, por que eu tenho isso aqui se o povo está com a necessidade? Então quando a gente vem ofertar, muitas das vezes a gente ouve, né, vem com alegria, vem com felicidade, isso é muito importante. Porém, o que Deus está chamando o povo nesses dias, sempre foi assim, tá? Vamos falar dos nossos dias, é que quando nós viemos ofertar, nós entendamos a necessidade do céu. Então eu poderia chegar aqui agora e falar para vocês sobre tipos de oferta, mas eu quero falar sobre tipos de ofertante. Então nós temos Barnabé aqui agora entendendo seu lugar, e ele falando assim, opa, eu sou um levita, eu não poderia ter uma propriedade. Então ele vende o seu campo e vai lá e deposita aos pés dos apóstolos. Mais do que qualquer coisa de falar que subiu o nível, eu vou falar de confiança. Ele vendeu o seu campo e pegou o dinheiro e falou assim, toma, e deu para os apóstolos. Por causa de quê? Porque aqui no início, quando eu comecei a ler, tem um segredo aqui. Versículo 32, da multidão dos que creram. Então eles creram que aqueles apóstolos, eles carregavam uma mensagem poderosa, que era a ressurreição de Cristo. Então eles entenderam que quanto mais pessoas eles estivessem próximos desses apóstolos, muito mais o alcance do evangelho ia ser efetivo no lugar. Então o povo começou a entender que para que o povo venha, é necessário que eu esteja disposto a me doar por inteiro. Então Barnabé falou assim, caramba, se eu vou me doar por inteiro, então eu preciso pelo menos me alinhar agora. E esse alinhamento sim deu uma subida de nível. Esse é o primeiro tipo de ofertante que eu queria falar. É aquele que entende a necessidade de Deus. Ele entendeu a necessidade do reino. Ele falou assim, quanto mais eu dou, mais pessoas chegam aqui. Porque as pessoas eram atraídas sim por suas necessidades. Então olha, o dízimo e a oferta naquele tempo supria a necessidade do local. Não era da igreja. Os necessitados vinham, então tinha provisão na casa, então não tinha mais necessidades no local. Isso foi uma elevação de nível. O segundo tipo de ofertante foi Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles vinham ofertar, e eles vinham ofertar até com felicidade do seu coração, alegria. Porém, eles não vinham com verdade. Eles quiseram entrar num mover sem entender a necessidade do reino. O que o reino precisava? O reino precisava não que ele desse tudo, não que ele vendesse sua propriedade e colocasse aos pés dos apóstolos. O reino precisava que Ananias e Safira entendessem o movimento do reino naquele local. Por isso Pedro fala assim, cara, você não sabia que você podia vender isso e ficar com o dinheiro para você? Era seu, para que você veio para cá mentir contra o Espírito Santo? Muitos já ouviram que quando Ananias roubou a Deus e por isso Deus o matou. Não foi por isso que Deus o matou. Deus o matou porque quando Ananias foi oferecer aquela oferta, ele estava falando que estava dando tudo, e o reino precisa do seu tudo. Só que Ananias estava dando só uma parte dele.
Talvez a nossa parte na hora de eu vir ofertar seja muito grande, mas não seja seu tudo. Talvez o seu coração na hora de vir ofertar venha alegre, mas vem com aquela pontinha de dúvida. O que vai ser feito com a minha oferta? O que vai ser feito com o meu dízimo? Essa é a diferença entre os dois ofertantes. Barnabé entendeu, se eu me alinhar, eu posso fazer tudo o que a lei me manda e eu vou desfrutar disso tudo, porque quem entrega desfruta da sua própria entrega. Ananias já entendeu assim, não, preciso ficar com um pouquinho e automaticamente é conjectura, minha heresia, né? O apóstolo ensina que a gente tem direito a uma, né? Então, ele pensou assim, eu vou dar esse pouquinho aqui, eu vou guardar esse pouquinho aqui para mim, mas quando o apóstolo falar assim, você está precisando de alguma coisa, eu sempre vou falar para ele que não. Porque eu dei para a casa de Deus, mas eu guardei minha provisão também. Mas não é assim que Deus nos chama para ofertar, amém? Claro que eu precisaria expor muito mais isso aqui, mas dá para pegar um apanhado do que eu quero dizer aqui. Eu não quero falar de você e nem de mim, e nem de Ananias e nem de Safira. Eu quero dar o testemunho do que Deus está fazendo através da sua e da minha oferta. Quando a gente entende que a gente levanta aqui e deposita nossos recursos financeiros, mesmo que eles sejam só 2 moedas, tem pessoas sendo supridas de necessidades aqui em Campos Altos. Porque a gente ouve, talvez você ainda não ouviu, mas a gente ouve alguns relatos de pessoas que não estão mais dando conta da própria vida, porque não tem comida para comer. E esse dinheiro que é depositado no gasofilácio, esse arroz, esse feijão que é depositado naquela mesa, ele tem muito mais importância do que Ananias e Safira ia entender. Só um ofertante como Barnabé ia entender que não importa se eu botei ali 1 quilo só de arroz, não, mas aquele quilo de arroz ali vai mudar a história de uma família. Que a minha moeda, a minha oferta hoje foi R$2,50, R$3, R$5, amém. Mas não é o valor, é o entendimento de que eu fui comissionado para esse tempo, para mudar a história e sarar a necessidade de um povo ao qual eu estou inserido. Essa é a verdade do ofertante. É entender que o reino precisa que eu entenda que fui comissionado para sanar a necessidade do povo ao qual eu estou inserido. É a falta desse entendimento que matou Ananias. Porque ele não falou, você nos enganou, Ananias. Ele falou assim, por que você mentiu contra o Espírito Santo, cara? Tu podia ficar com tudo, ninguém te pediu nada. Ele ofertou sem entender a necessidade do reino. Eu podia dar o relatório da Casa de Destino, mas a gente está dando na página lá no Zap, amém? Eu só queria que você ficasse de pé, porque eu sei o peso dessa palavra que eu acabei de falar para você, e você hoje tem o direito de entender quem você é no reino. Se o seu coração está entendendo realmente que você foi comissionado para esses dias, para sarar a necessidade do povo ao qual você está inserido, eu te convido a curvar a cabeça e fazer a sua oração antes de mim, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que aqui dentro dessa casa existem pessoas que entendem o movimento do reino, entendem a necessidade do reino e estão fazendo de tudo com alegria e singeleza de coração para que o evangelho continue sendo propagado, para que a casa continue sendo uma casa de provisão. E é assim, Deus, que eu quero liberar a palavra que dá o start aos teus filhos a virem ofertar. Que eles não venham ofertar pela quantidade, mas que eles venham ofertar pela necessidade do reino. Por aquilo que o Senhor esteja ministrando no coração deles. Pela verdade da oferta, pela verdade do dízimo e não pelo cumprimento de uma regra. E que em nome de Jesus, Pai, os celeiros dos meus irmãos prosperem a 100 por 1, porque o Senhor nos garantiu que o nosso dízimo repreende o devorador e a nossa oferta, Senhor, nos traz prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre os meus irmãos, sobre a Batista Manancial, para que em Campos Altos, se o Senhor quer, Tudo volta pra ti. Cantamos
Santo. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém, irmãos? Boa noite. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus, né? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do Éder. Também pela vida do Júnior, com essa palavra que nos traz muito entendimento. E grava aí no seu coração. Você só vai conseguir desfrutar daquilo que você conseguir entregar. Joquebede conseguiu entregar Moisés. Por causa disso ela conseguiu desfrutar de ver o menino crescer. É muito forte. Muito forte. Pedi para virar essa caixa aqui, porque quem senta aqui na frente, o som não fica bom aqui, ó, para quem senta aqui. Aí ficou melhor aí agora, porque né, lá atrás, do meio para trás fica melhor. Mas nós vamos melhorando aí. Amém? Irmãos, sexta-feira começa a nossa conferência. E o assunto é apenas um: o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre mergulho no Espírito Santo, sobre dons do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo. E conferência é uma coisa séria, porque a palavra conferência vem de conferir. Então, quando você faz uma conferência, você identifica o que é bom, o que é ruim, o que presta, o que não presta. E a partir de uma conferência, você pode eliminar algumas coisas da sua vida, ou outras você pode absorver. Então, eu convido você a não ficar de fora. O apóstolo Aurélio está vindo lá de Florianópolis. Nós estamos num processo de oração, de santificação. O grupo da igreja está empenhado na intercessão. Nós teremos aqui, irmãos, uma unção sobre este lugar. Nós iremos colocar os intercessores lá no portão. Não vai ser naquela porta ali não, lá no portão. Para que passar do portão para dentro, já entrar debaixo de uma unção com óleo. Amém? Então nós teremos esse momento aqui, porque nós queremos que as coisas mudem. Nós temos uma canção que a gente diz, né? Sou tua casa, tua morada, né? Fala, mude as coisas de lugar. Entendeu? Então, se a casa é do Senhor, é Ele que decide aonde Ele quer as coisas. Então eu convido você a estar conosco sexta-feira, amém? Às 19h30, primeira ministração com o apóstolo Aurélio. Vocês vão ver, irmãos, um homem de Deus, amém? E no domingo, sábado não tem, amém? Domingo temos 2 ministrações, às 9h. E eu estou querendo ver aí a possibilidade da gente fazer um café. Amém? Pôr um café ali para os irmãos que vierem de manhã, ter um tempo de comunhão. Amém? Então os irmãos que pudessem juntar a nós nisso, vamos fazer um café bacana para receber os irmãos. E vamos mergulhar, irmãos. Sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos, o máximo que eu vou conseguir ter é uma religião. Amém? O máximo. Então eu convido você. Amém? Eu estava dizendo para a Luana aí que eu vou perguntar para a igreja, que tipo de pregação vocês vieram aqui para ouvir hoje, irmão? O que vocês querem ouvir? Porque eu preciso definir, irmãos. Porque se você perguntar para mim assim, pastor, o
que o senhor quer pregar? Eu queria pregar outras coisas, irmão. De verdade. Eu queria pregar uma mensagem que te animasse. Eu queria pregar uma mensagem que te alegrasse. Sabe, eu queria pregar uma mensagem talvez que mexesse com o seu ego, que fizesse você se sentir valorizado, importante. Eu gostaria de pregar uma palavra assim, mas eu não dou conta mais, irmão. Muito obrigado, querido. Eu não dou conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos confeccionar aqui para Manancial um cardápio. Aí você escolhe a mensagem que você quer. Por que eu estou falando isso? Brinco dessa forma. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, irmãos. E eu não prego aonde Deus não me pregou. Entende? Quando eu prego para os irmãos, é porque Deus já pregou para mim. Eu abaixo minha cabeça e eu revejo algumas coisas na minha vida, e eu faço alguns concertos com Deus. E hoje não é diferente. Sabe, irmãos, eu procuro estar conectado com Deus o tempo todo. Quem anda comigo, o tempo todo eu procuro dar acesso para Deus, sabe, irmãos? Irmãos, tem pessoas que parecem que Deus só pode falar com ela no culto, na igreja. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o nosso link com Deus sempre ativo. Ah, irmão, sabe, quando você não quer receber ligação, você coloca o seu celular no modo avião. Tem crente, irmão, que acaba o culto, o pastor da bênção apostólica, ele coloca a sua vida espiritual no modo avião. Aí você diz assim, porque Deus não tem falado comigo. É porque você está fora de área. Porque aqueles que estão conectados estão recebendo a palavra de Deus, irmão. Entendeu? Aqueles que estão conectados, né, eu estava conversando com o Guilherme ali, é poucos versículos. Você senta ali, aquilo pula de dentro da Bíblia para dentro do seu coração. Então, nós precisamos nos manter nessas conexões, amém, irmãos? Vocês estão todos me ouvindo bem, pessoal? Então eu quero falar com você. E o tema já é bem sugestivo, hoje eu vou dar até tema. O tema hoje é: para de olhar para trás. Não olhe mais para trás. Então quem é de anotar vai anotando, e quem é de murmurar vai murmurando. Lucas capítulo 9, versículo 59. Lucas 9, 59. Estou muito feliz porque Valdomiro e a Célia estão ali. Pessoas que eu gosto muito, mas muito mesmo. Amém? Muito feliz com a presença de vocês, viu? E obrigado por dividir a filha de vocês comigo. Porque eu adotei ela, não dou sossego para ela. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 59. Quem achou diz amém. Preste bastante atenção, para que essa palavra possa ser completa, para que ela não fique faltando um pedaço, amém, irmãos? Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. É uma coisa que você poucas vezes vai ver Jesus fazendo, viu? Amém? Deixar aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai.
e prega o reino de Deus. A outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei. Isso é uma outra pessoa, viu? Eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir da casa, deixa eu despedir-me da minha casa. Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude. Senhor, pega essa palavra, e assim como o Senhor colocou ela dentro do meu coração, e me deu clareza, entendimento, faça isso com cada um dos teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos aqui Jesus chamando duas pessoas para a obra. Jesus convidando ou convocando duas pessoas diferentes, amém? Mas que deram respostas de modo semelhante. Pessoas diferentes que deram respostas semelhantes. Enquanto que Jesus esperava de cada uma delas uma resposta de comprometimento, uma resposta de entrega, uma resposta de renúncia. E por que estas respostas não vieram? Porque estas duas pessoas que Jesus chamou, elas estavam presas no seu passado, elas estavam presas nas coisas terrenas, elas estavam presas nas coisas dessa vida. E essas coisas, irmãos, nos impede de dar a Jesus a resposta que Ele quer ouvir. Porque a resposta que Jesus quer ouvir é: eis-me aqui. A resposta que Jesus quer ouvir é uma resposta de entrega, de comprometimento, de renúncia. Mas deixa eu te falar uma coisa: enquanto nós estivermos presos nas coisas daqui, nós não conseguiremos dar uma resposta satisfatória à obra de Deus. Você não vai poder se tornar um pregador do Evangelho se você não se desprender das coisas daqui. Você não vai poder ser um obreiro da obra do Senhor se você não se desprender das coisas daqui. E o problema não é esse. O problema é que a gente vem no momento de adoração, a gente mente ao Senhor dizendo, né? Eu não vou me apegar. Não é assim? Está cantando isso, mas está agarrado, está mais do que apegado, está preso. E se não houver uma libertação, se não houver uma renúncia, amém, não vai romper. A primeira pessoa queria sepultar seu pai antes de seguir o seu chamado. Isso não quer dizer que o pai estava morto, mas era uma tradição que o filho só estava liberado depois que o pai falecesse. Enquanto o pai não falecesse, o filho, ele tinha uma obrigação com a casa, ele tinha uma obrigação com a família. E então quando Jesus o chama, era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, quando meu pai morrer eu vou. Eu já tive casos aqui em Campos Altos, de pessoas que vieram à igreja, frequentavam a igreja, e toda vez que eu dizia assim, ó, vai ter batismo, a pessoa virava para mim e falava assim, deixa para a próxima. Aí um dia eu cheguei para essa pessoa e disse, oh, mas por quê? O que acontece? Já tem 2 anos que você vem na igreja, até hoje, sabe o que é, pastor? Meus pais, eles são muito católicos, e assim, depois que o meu pai morreu, eu batizo. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Só que Jesus disse assim, olha, aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filho, por amor a mim, não é digno de mim.
Não me, sabe o que significa? Não é digno de mim. Jesus está dizendo assim, não me merece. Não merece o que eu fiz por ele. Não merece a libertação. Não merece a liberdade que eu dei. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Então, o primeiro, ele estava nessa situação. Amém? A saída dele de casa só estaria liberada depois que o pai dele morresse. Amém? E aí, Jesus insiste com ele. E diz, olha, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Amém? Mas tu vai e prega o reino de Deus. Ele não está dizendo, vai para uma igreja, prega um evangelho. Não, eu prego o reino de Deus. Amém? Só que aquele moço, ele demonstra estar preso em algo que o impedia de atender o chamado de Jesus. Irmãos, e hoje está cheio de gente assim. Se a metade dos crentes dessa igreja, que eu vi passando, fazendo caminhada na hora que eu estava vindo para o culto, tivesse aqui, estava cheio. Se eu não sou capaz de abrir mão de uma caminhada para estar num culto adorando a Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer quando o inimigo vier? O que eu vou fazer quando a tribulação vier? O que eu vou fazer quando a enfermidade bater na minha porta? O que eu vou fazer quando o aviso prévio chegar a notícia de desemprego, quando o meu patrão me mandar embora? Para onde que eu vou? Não estou desabafando aqui não, estou dando um exemplo. E tem uns que ficam tão constrangidos que nem cumprimentam a gente, de vergonha, porque sabe que a gente está vindo para a igreja. Por que faz isso? Porque aqui dentro sabe que está errado. Há um discernimento no espírito, dizendo aqui, nossa, eu tinha que ir para a igreja. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não, pessoal? Esse moço usou um argumento de sepultar o pai. Mas tem pessoas, irmãos, que quando tem que sacrificar algo, para jogar uma bola, para fazer uma caminhada, para passear, sacrifica o culto. Mas não sacrifica um horário de trabalho. Nós vamos sacrificar o culto. É igual a questão da contribuição. Se as coisas apertar e eu tiver que sacrificar um dinheiro, eu vou sacrificar o dízimo. Sabe por quê? Porque com Deus eu posso atrasar, mas lá na Eletrosom não pode. Em outro lugar não pode. Então são questões de valores que nos impede a entrega, que nos impede o eis-me aqui, que nos impede servir a Jesus com alegria, que nos impede abrir nosso coração e viver a plenitude do Evangelho, irmão, porque o que o Evangelho tem para nós, irmão, não tem doença que pode nos entristecer, não tem demônio que pode nos parar. O que o Evangelho tem para nós, irmãos, o que a Bíblia Sagrada tem para nós, ela é bem maior, é por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Engraçado, irmãos, que a segunda pessoa, ela se oferece para seguir a Jesus. Ela se oferece para seguir a Jesus, mas ela queria primeiro se despedir dos seus. Ela tinha uma prontidão maior do que a primeira, entendeu? A segunda pessoa tinha uma prontidão melhor do que a primeira. Amém? E uma desculpa menor, tá? Ou seja, uma coisa que ela resolveria mais depressa. Deixa eu ir lá despedir, não preciso esperar meu pai morrer, eu só vou lá despedir. Só que Jesus deixa claro que depois que você se envolveu com a obra de Deus, você não pode olhar para trás. Se você aceitou assumir essa função, você não pode olhar para trás. Se você aceitou, porque eu estou batendo muito nessa questão, irmãos.
de cargo em cargo. Cargo fala do serviço, encargo fala do amor pelo serviço. Você ama aquilo que você faz? Você que ministra nesse altar, você ama ministrar aqui? Isso é sua paixão? Você tem paixão por isso? Ou quando você precisa fazer uma escolha entre estar aqui e estar em outro lugar, o seu coração fica dividido? Esse negócio é muito sério. Eu estava meditando nisso aqui, irmãos. E Jesus vira para essa segunda pessoa e fala assim: olha, quem lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu quero trazer para você aqui a tradução no original da palavra apto, nesse texto aqui. Nesse texto aqui, no original grego, né, é eutetos, que traduzido para a nossa língua, apto é útil. Então o que Jesus está dizendo aqui? Aquele que lança a mão no arado, ou seja, que assume o serviço, que assume uma obra, que assume um compromisso, e olha para trás, não é útil para o reino de Deus. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Aquele que lança a mão no arado, aquele que assume uma responsabilidade e olha para trás, além de não ser útil para o reino de Deus, ele se torna um fardo. Ele se torna um peso. Você já andou com alguém que a pessoa está com você aqui, mas está olhando para trás, e de vez em quando dá aqueles arrancão assim? A pessoa está distraída. Você está andando aqui, de repente dá aquela brecada assim. É mais ou menos passear com a esposa no shopping. Assim. Quando eu vejo que tem uma loja que a Daniela gosta, eu acelero o passo junto com ela, assim, para ver se passa, ela não vê. Irmãos, o problema de você não ser útil é que você atrapalha. A palavra apto aqui, irmãos, é útil. E quando você não é útil, você atrapalha, você se torna um fardo. Amém? Então, de acordo com a afirmação de Jesus, nós não podemos hesitar em atender o chamado. Nós não podemos hesitar quando nós somos convocados. Então, Guilherme, quando a gente é convocado, a primeira coisa que acontece no nosso coração quando o Senhor me convoca, eu perco a alegria com as coisas dessa vida. Carro já não me importa mais, status já não me importa mais, posição social já não me importa mais, o que os outros vão pensar já não me importa mais. Eu quero me desprender de tudo aquilo que me impede de ir com Ele. Quantos estão entendendo, irmãos? Bem, ceia depois do culto, aqui tem ceia, viu? Quem não ceiou. Amém? A verdade, irmãos, é que todos nós temos dificuldade de abrir mão de alguma coisa pelo reino de Deus. Essa é a verdade. Nós temos dificuldade de abrir mão de determinados valores. Amém? Nós ficamos presos em algumas coisas na nossa vida. Mas quando se trata de seguir a Jesus Cristo, irmãos, nós não podemos ter nada que nos prenda. Amém? Não podemos olhar para trás. Quando se trata em seguir a Jesus, olhar para trás não é uma opção. Amém? Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, precisa focar na meta. Amém, irmãos? E o que significa olhar para trás? Amém? Antes de eu falar sobre o que significa isso, eu quero adiantar aqui um conceito muito importante. Muito importante.
as Escrituras, a Bíblia, ela apresenta de uma forma bem clara a diferença entre conversão e santificação. Amém? A pessoa que lança a mão no arado, converteu. Mas aqui olha para trás, não se santificou. Toda pessoa que se converte e não se santifica, mais cedo ou mais tarde, ela vai olhar para trás. Quantos entenderam o que eu falei? Ela lança a mão, ela quer fazer. Só que tem coisas lá atrás que chama a sua atenção. E ela quer, ela não concentra. E isso é muito sério. Conversão fala do rompimento da pessoa com o mundo. Amém? Fala do rompimento da pessoa com o pecado. E é a experiência, a conversão. Repita comigo, a conversão é a experiência que alguém passa para desfrutar da salvação. Então, uma experiência. Conversão é uma experiência que leva a pessoa a desfrutar da salvação. Amém, irmãos? Agora, a santificação é diferente. Amém? A santificação, ela fala do rompimento da pessoa com as coisas que impedem ela crescer e progredir. Quem não se santifica, não rompe. Por isso que a gente vê pessoas que se converteram e a vida delas continua uma porcaria. Vocês estão entendendo? Mas fulano foi para a igreja. Mas não adianta nada vir para a igreja e não se santificar. Entende, pessoal? Porque o que muda a sua vida não é a conversão, é a santificação. A conversão é para você ser salvo, a santificação é para você progredir. Só desfruta das bênçãos de Deus aqueles que conseguem fazer uma junção da conversão e a santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E sabe o que é ver a Deus? É você ver Deus nos seus filhos, é você ver Deus na sua prosperidade, é você ver Deus na sua casa, você ver Deus na sua família, todo lado. Quando você se santifica, irmão, você vê Deus até num passarinho cantando de manhã cedo. Quando você se santifica, irmão, sabe, o acesso é muito rápido. Quando você se santifica, irmão, em 5 minutos de culto, você já está chorando horrores. Dá vontade de se abraçando, beijando todo mundo, dizer você é lindo. Quando você se santifica, você passa a ver com os olhos de Deus, você passa a entender com a mente de Cristo. Estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então, é muito interessante, porque tem uma frase de John Wesley, que diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. John Wesley disse isso. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo de dentro do cristão. E isso é uma verdade, irmãos. E isso é uma verdade. E outra vez eu ouvi um outro pregador, que eu não me lembro, dizer assim: olha, a conversão, Deus, irmãos, Deus, Ele tem o poder de tirar o crente do Egito, mas Ele não consegue tirar o Egito do crente. Isso é uma escolha do crente, é uma decisão do crente, é uma vontade do crente. Eu saí do Egito e agora eu preciso tirar o Egito de mim. Porque se você não tirar, deixa eu te falar uma coisa, Deus te tirou do mundo, mas se você não tirar o mundo de dentro de você, você vai estar sempre olhando para trás. E eu estava dizendo ali com o Guilherme, irmãos, que existe duas visões de olhar para trás. Presta atenção nisso aqui que é importante. Uma coisa, irmão,
eu olhar para trás, para o Emerson, que cheirava cocaína, que bebia cachaça, que prostituía, que roubava. Eu olhar para comparar com o Emerson de hoje e dizer, oh meu Deus. Porque de vez em quando é necessário você fazer isso. Você vê da onde Deus te tirou. Entendeu? E aí você chegar na conclusão e dizer assim, meu Deus, eu não acredito que era eu que fazia isso não. Meu Senhor, muito obrigado. Uma coisa é eu olhar para trás com esse entendimento. Entendeu? Agora outra coisa é eu olhar para trás com saudade. Sabe quando você pega aquelas fotos de solteiro? Época boa, tempo bom. Aquelas fotos antigas suas com aqueles copão de chope, aquela cara de noiada assim, de quem passou 3 dias sem dormir e fala, essa época, época boa. Isso aí é sintoma de quem ainda não é nova criatura e que as coisas velhas não se passaram. Aliás, eu não sei nem o que você faz guardando essas fotos na sua casa. Porque tudo isso é gatilho. Nós falávamos isso hoje na nossa viagem. Vencer os gatilhos. Às vezes uma fotografia pode ser um gatilho que traz o passado de volta para dentro do seu coração. No mundo espiritual a gente chama isso de pontos de contato. Irmãos, posso te dar um conselho? Identifique todos os pontos de contato entre você e o seu passado que te arremete para o sofrimento e destrua-os. Porque são portas e portais do diabo para entrar e sair da sua vida, das suas emoções, a hora que quiser. Você quer mesmo viver uma vida nova? Então destrua as conexões. Quantos estão entendendo, irmãos? Sabe, irmãos, a coisa mais triste é você ver um cristão com saudade daquilo que ficou para trás. Amém? Olhar para trás significa ter saudade daquilo que nós deixamos lá atrás. Amém? E Deus, sabe, irmãos, Deus não admite isso. Deus não admite isso. E Jesus também ensinou acerca disso. E lá em Lucas capítulo 17, versículo 32, olha o que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu com a mulher de Ló, não sabe, irmãos? O que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? O que aconteceu? Fala alto. Por quê? Porque olhou para trás. E ela não olhou para trás para ver o poder de Deus. É aquilo que eu estava falando antes. Ela não olhou para trás e falou: nossa, graças a Deus, Deus tirou a gente de lá, meu amor. Não, ela não olhou para trás por isso. Sabe por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás com saudade do que ela estava deixando para trás. Todas as pessoas que andam e olham para trás com saudade do mundo, se paralisam, virou uma estátua. Estátua fala de alguém que não se move, alguém que não rompe, alguém que não sai do lugar. Todo cristão que está na igreja, mas não rompeu com o passado, ele só mudou de religião. Ele continua preso, travado, amaldiçoado, do mesmo jeito. Amém? Toma muito cuidado. Jesus, ele está relatando, ele está validando um relato do Antigo Testamento. Jesus está validando um relato do que aconteceu no Antigo Testamento, o que aconteceu com a mulher de Ló. Mas ele está dizendo que nós devemos, quando ele diz assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló, na realidade, traduzindo, apertando a tecla SAP, Jesus está dizendo assim, ó, aprendam com a mulher de Ló. Aprendam. Amém? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele está cheio de memoriais, de coisas para nós olharmos,
Tanto é que se você pega ali o Antigo Testamento, tem muitos capítulos de vários livros da Bíblia que começam assim, ó, lembra Israel. É ou não é? O próprio Josué, quando ele fez aquela declaração de fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes ele disse o quê? Vocês vão escolher os dos vossos pais que morreram. Ele começa a trazer a memória. Então nós temos muitos exemplos, muitos memoriais. Amém? Episódios que nós não podemos esquecer. Amém? Nós não podemos, irmãos, deixar passar batido, ficar perdido na história. A mulher de Ló, irmãos, quando o Senhor tirou Ló e a sua família de Sodoma, Ele deixou bem claro, Gênesis capítulo 19, versículo de número 17. Havendo os levado para fora da cidade, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que você não morra. E hoje, Deus está dizendo, não para a mulher de Ló, mas está dizendo para Batista Manancial, está dizendo para você que se submeteu a vir nesse culto, olha, sai, livra-te, sai dessa vida que você está vivendo, não olha para trás e nem pare nessa caminhada, continue andando, continue indo para frente, continue rompendo, não olhe para trás, para que você não morra. Nós temos uma figura aqui, irmãos. Sodoma é uma figura, é uma linguagem de figura agora. Amém? Sodoma e Gomorra é a figura que representa esse mundo que nós vivemos hoje. Perdido, devasso, destruído. Amém, irmãos? Sodoma e Gomorra representam o mundo. O Brasil, irmãos. Não vou nem falar do resto do mundo, não. Vou falar do Brasil. Sodoma e Gomorra representa o Brasil, a prostituição, um povo aí que já não sofreu 2 anos aí com tanta morte, já não vê a hora do carnaval chegar, para tirar a roupa. Sodoma e Gomorra representa um mundo perdido, devasso, amém? Um lugar que há de ser julgado por Deus. Mas o livramento de Ló e da sua família tipificam aqui a salvação daqueles que crê. Amém? A salvação de Ló e da sua família tipificam a nossa salvação, o nosso livramento do juízo e da condenação. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus não vai salvar ninguém à força. Amém? Jesus não vai salvar ninguém à força, você vai ter que tomar a sua decisão. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Para a gente ser salvo da condenação, não basta nós sairmos geograficamente do lugar do pecado. Talvez você não vai mais no bar, mas o bar continua no seu coração. Talvez você não vai mais no prostíbulo, mas a prostituição continua no seu coração. Talvez você não vai mais para a banca de jogo, mas o desejo de jogar continua no seu coração. Talvez você não vai mais na boca de fumo, mas o desejo de estar lá não sai do seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, para se livrar da condenação eterna, do fogo eterno, do inferno, não basta sair geograficamente do mundo, você precisa sair dele emocionalmente. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Há pouco tempo atrás, alguns arqueólogos encontraram um pedaço dessa estátua de sal. Eles atribuem que seja a mulher de Ló, porque a estátua é de sal. Falta um pedaço do corpo, mas é de sal. Amém? Vou te falar uma coisa. Lembra que eu te falei
Jesus diz que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto. E apto, traduzido do original, é útil. Da mesma forma, esse texto de Jesus aqui diz, lembrai-vos da mulher, esse texto de Gênesis, o anjo disse: não olhe para trás. Esse olhar aqui, a palavra hebraica traduzida para ela é nabat, que significa várias coisas. Significa contemplar, mostrar consideração ou dar atenção. Então não é só olhar por curiosidade, é olhar com desejo, é olhar para trás com saudade. Está entendendo, sim ou não? É olhar para trás, prestar atenção. O camarada saiu do mundo, mas os amigos continuam lá, e ele segue os amigos no Instagram. É como se ele estivesse lá virtualmente. Sabe, ó, eu não estou com vocês aí fisicamente, mas meu coração está aí com vocês. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Domingo teve uma festa aí na cidade. Um punhado de crente que estava aqui domingo, fisicamente, mas o coração estava com os amigos lá no show. Eu digo para você, é melhor que você vá de corpo e alma. Já que é para se afundar, se afunde de vez. Sabe por quê? Porque desse jeito você não está aproveitando nenhuma coisa nem outra. Se for para ir para o inferno, que faça valer a pena. Você seja igual aquele ladrão na cruz, diz: eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque o que eu fiz é o mínimo. Então, não vem com essa, porque deixou geograficamente ser santo. Não é mesmo. Você precisa tirar do seu coração. Então, olhar para trás aqui é contemplar. Amém? Não fala de alguém que olhou só por curiosidade. Não. Fala de alguém que tinha o seu coração preso ao que deixou. Amém? E mostra com isso a consideração pelas coisas do passado, pelas coisas que ficou lá atrás. Só que a palavra do Senhor diz: deixando as coisas que atrás ficam, eu corro a carreira que me está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não está lá atrás não, Jesus está lá na frente. Ai, pastor, eu não estou encontrando Jesus. Mas você está andando olhando para trás. Você quer encontrar Jesus? Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para frente. Amém? Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão sofrendo. Elas têm dificuldade de desprendimento. Olhar para trás, irmãos, fala da dificuldade de se desprender, desapegar, né? Deixa eu te falar uma coisa. A primeira lição na escola de Jesus chama-se abnegação. O que é abnegação? Abnegação, no sentido religioso, é renúncia. Amém? É você abrir mão da sua própria vontade. Isso é abnegação. Amém? Abrir mão do que você gosta em prol da sua crença. Isso é abnegação. Entendeu? Quando Nabucodonosor fez a estátua, falou: que tocar a trombeta, todo mundo tem que ajoelhar. Quem não ajoelhar vai ser jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego ficou de pé. A multidão toda ajoelhou diante da estátua. Chamaram ele lá e falaram: ó, vocês não entenderam? Não, vou explicar. Eles falaram: não, nós entendemos. Só que nós preferimos nos abnegar de ajoelhar, para honrar nosso Deus. Ah, mas se vocês não ajoelhar, vocês vão ser lançados na fornalha e vai morrer.
Deus, ô Nabucodonosor, saiba o senhor, se for para morrer, nós vamos morrer, mas nós não vamos negociar. O rei ficou tão furioso, falou: aquece 7 vezes mais. Mesmo assim, irmãos, eles não abriram mão. Abnegai é Daniel, capítulo 1, versículo 8, quando foi colocado diante de uma mesa farta da Babilônia. Diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Se abnegar, no sentido religioso. Agora, e no sentido ético? O que é abnegação? É sacrifício voluntário, pelos próprios, abrindo mão dos seus próprios desejos, pela vontade, pela melhoria do ambiente onde você está. Mais ou menos assim para você entender. Vai ter um mutirão da saúde no domingo. E aí o secretário faz uma convocação. Diz: olha, mas é facultativo. E aí a Tauane, que gosta demais de trabalhar, ela diz: eu sou a primeira. Isso é abnegação. Entendeu? Então a primeira lição da escola de Jesus é a abnegação. Há muita gente que não consegue desprender das coisas que Deus já te libertou. Ei, deixa eu te falar. Isso que você não consegue largar já não te pertence mais. Jesus já te libertou. Quando, pastor? Quando lá na cruz ele disse: está consumado. Por isso, Paulo nos advertiu em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firmes e não submeteis de novo ao jugo do pecado. Não vos tornei ao jugo da escravidão. Sabe, tem uma coisa que Paulo fala que é um pouco nojento, mas que é verdadeiro. Ele fala que a pessoa que olha para trás é como o cão, que come, vomita e depois come o próprio vômito. É nojento, né? Mas é isso que a pessoa que olha para trás está fazendo todos os dias, voltando o vômito, comendo aquilo que vomitou. Bem, assim como a mulher de Ló, ela foi roubada da sua vida, tornando uma estátua de sal, nós podemos também perder a vida de Deus em nós, se nós olharmos para trás. Amém? Arrependa-se. Já estou caminhando para o final. A mensagem que temos para hoje é: arrependa-se. Foi isso que Jesus pregou, essa era a mensagem. Jesus só tinha uma mensagem. Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Essa também era a mensagem dos apóstolos. Lucas 24:47, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Os apóstolos faziam isso. Amém? E arrependimento é um dos rudimentos da doutrina cristã. Um dos rudimentos da doutrina cristã é Hebreus 6:1 e 2. Por isso, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você não pode abandonar essas coisas. Você não pode abandonar o arrependimento. Você não pode abandonar a fé em Deus. Você não pode abandonar a doutrina dos batismos. Você não pode abandonar a doutrina, a imposição das mãos. Você não pode deixar de crer na ressurreição dos mortos. Você não pode deixar de crer no juízo eterno. Porque se você deixar de crer nessas coisas, fatalmente você vai olhar para trás.
Concluindo aqui. Existem dois tipos distintos de desviados. O primeiro tipo é aquele que vira as costas para Jesus, vira as costas para a igreja e que volta para o mundo. Amém? Esse é o primeiro tipo de desviado. Paulo fala dele em 2 Timóteo 4,10 sobre Demas, que amando o presente mundo, me abandonou e voltou para Tessalônica. No momento que Paulo mais precisava dele, ele voltou para o mundo. Amém? E há também aquele tipo de desviado, que embora continue fisicamente dentro da igreja, ele desvia o seu coração. Está com o seu coração desviado. Amém? Infelizmente, foi isso o que, se você for analisar, os estudiosos aí que gostam de ler Bíblia, Atos 7:38, a pregação de Estevão. Uma das coisas que incomodou muito os fariseus foi a pregação de Estevão, porque Estevão compara eles ao povo do Egito, que desejou voltar para o Egito. Ele diz: olha, vocês estão aqui, vocês fazem de santos, vocês fazem de bambambam, mas vocês querem voltar ao Egito. No seu coração vocês já voltaram ao Egito. Vocês estão aqui, mas o coração de vocês estão lá no Egito. Pois é lá. A frase, irmãos, no seu coração voltar ao Egito, revela a atitude de olhar para trás. Amém? E desejar aquilo que antes foi abandonado. Amém? Então, tem muita gente assim na igreja hoje. Amém? Gente que sente saudade da bebida, gente que sente saudade das festas, gente que sente saudade das drogas, gente que sente saudade do sexo ilícito. Amém? E por aí vai. Isso é muito triste, porque no seu coração estão voltando para lá. Seu coração você está voltando para lá. Amém? Então, como pastor que eu posso me guardar disso? Para nós fechar. Quer saber como você se guarda disso? Primeiro, tenha uma consciência espiritual. Consciência, pastor. Existe um céu, mas também existe um inferno. E o lugar para onde eu estou indo, eu não posso escolher na hora. Você já viu aqui alguém que vai viajar? A pessoa chega para você e diz assim, a pessoa chega para você, Esther, amiga sua, e fala assim: ô Esther, eu vou viajar. Qual que é a primeira pergunta que você faz para ela? Para onde? Para onde? Para onde? É ou não é? Aí essa pessoa vira para você e fala: sei não, eu vou lá para a rodoviária e lá na hora eu resolvo. Alguém viaja assim, irmão? Hã? Alguém viaja assim, irmão? Então por que você está querendo viajar assim? Deixa eu te falar, o destino para onde você vai, você decide nas escolhas que você faz. Ou você está achando que você vai morar com Jesus andando longe dele aqui? Você está achando que você vai morar com Deus andando com o capeta? Então, tem uma consciência espiritual. Por isso que Jesus instituiu a ceia. Irmãos, a ceia é para nos trazer uma consciência espiritual. Amém? Fazer isso em memória de mim. Por isso, Jesus instituiu a ceia, para que a gente possa ter uma consciência espiritual e dizer: uau, um santo morreu por um pecador. Uau, eu posso entrar no céu. Que maravilha, glória a Deus.
irmãos, a ceia me faz lembrar de Cristo, me faz ter uma consciência que eu tenho que melhorar como marido, que eu tenho que melhorar como pai, que eu tenho que melhorar como patrão, como empregado. A ceia tem esse papel, irmãos, de despertar em mim uma consciência. E aí quando eu chego diante da ceia, ela desperta uma consciência, e isso me protege de querer voltar para o Egito. Por isso que o maior erro das religiões é querer afastar o pecador da ceia, porque a ceia é a única coisa capaz de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Segundo conselho, quer se proteger? Tenha firmeza. Tenha firmeza. Seja firme na fé. Amém? Nós devemos tomar uma decisão firme e dizer: o mundo não me pertence mais. Aliás, eu não pertenço a ele. Eu não pertenço a ele. Eu sou de Jesus. A minha vida é de Jesus. A minha casa é de Jesus. A minha família é de Jesus. A minha mente é de Jesus, os meus olhos são de Jesus, a minha boca é dele, eu vivo para ele, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tenha firmeza. E por último, tenha comprometimento. Para de vir na igreja quando dá ou quando você está afim. Hoje eu não estou legal. Eu estou cansado. Nós não estamos te chamando para rachar uma lenha não, irmão. E nem bater uma laje não. Eu estava dizendo pro Guilherme ali, hoje nós estamos cansados, nós estamos trabalhando em cima de uma laje, num sol quente, chega moído. Ontem os meninos chegou lá em casa e viu o jeito que eu estava. Hoje é a mesma coisa. Só que eu falei pro Guilherme, Guilherme, não sei te explicar, cara. Mas eu chego aqui, eu estou parecido com aquele cara que estava com... Eu transformo, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, voarão com asas como águia, correrão e não se fadigarão. Aleluia! É tempo de nós voltarmos para a presença de Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Fica de pé, igreja. Aleluia! Levante a sua mão.
Querido, coloca a mão no seu coração. Deus hoje está te chamando. Deus hoje está te chamando para você renovar seu compromisso com Ele. Amém? Para você renovar sua aliança com Ele. Deus hoje Ele está te chamando. Amém? Para estar com Ele. Para nós firmarmos cada dia mais na presença dEle, na casa dEle. Andar com Ele. Aliás, andar com Ele não. Ele está te convidando para andar nele. Sabe por quê? Como assim, pastor? Andar nele. Tem como eu andar em Jesus? Tem, porque Ele disse: eu sou o caminho. E caminho você anda nele. Caminho você anda nele, irmão. O Senhor está te chamando, não para estar com Ele, mas para andar nele. Andar nesse caminho, andar na presença dEle. Anda com Jesus. Anda com Jesus. Anda com Jesus. Oh, anda com Ele. Anda com Ele. Eu te pergunto, como você vai responder a Ele nessa noite? Ele está te convidando. Ele está te convidando. Eu fico pensando que se alguém recebesse um convite do Neymar para ir lá fazer uma visita para ele, será que a pessoa pensaria duas vezes? Se você recebesse um convite de uma pessoa importante para ir lá, agora deixa eu te falar, quem está te convidando não é o Neymar, quem está te convidando não é o cantor. Tem gente que chorou pela Marília Mendonça e não chora pelos irmãos que estão doentes na igreja. Deixa eu te falar, quem está te chamando é Jesus. É Jesus que está dizendo: oh, vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar na minha presença. É Ele que está dizendo: vem andar, eu tenho um lugar melhor. Eu tenho coisas boas. Eu tenho um caminho novo, vivo, para te mostrar. Jesus está te chamando hoje. Ele está te chamando: vem andar comigo. Vem andar na minha presença. Vem andar, eu sou o seu caminho. Eu sou o seu caminho. Eu sou o seu caminho. Esse caminho conduz à vida eterna. Esse caminho conduz à salvação eterna. Vem andar nesse caminho. Vem andar nesse caminho. Faz essa aliança. Renova, 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 renova. Renova essa aliança hoje. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e crede no Evangelho. Arrependa-se. Oh, passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. eu dependo, Jesus. Eu confio nesse amor, tem poder pra mudar a sorte. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra mudar a sorte. Senhor, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por falar ao nosso coração nessa noite. Ah, Senhor, como é difícil, Senhor, essa batalha.
Como é difícil, Senhor, essa luta dentro do coração. Às vezes, Senhor, parece, Senhor, que nós iremos entregar os pontos, mas aí o Senhor vem e fala ao nosso coração, para nós não olharmos para trás. E Senhor, estamos aqui diante do Teu altar, pedindo, Senhor, nos fortalece. Senhor, não nos deixa retroceder. Não nos deixa, Senhor, voltar, ó Deus, ao Egito. Não nos deixa, Senhor, desejarmos, ó Deus, aquilo que o mundo está oferecendo. Senhor, nos ajuda nessa noite. Leva cativo o nosso pensamento. Leva cativo, Senhor, a nossa mente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos colocamos de joelhos na Tua casa. Nos colocamos de joelhos diante de Ti. Nosso coração se curva ante a Tua presença. E nós, ó Deus, Te pedimos, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e constantes. Porque sabemos, ó Deus, que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Senhor, que nós tenhamos um coração convertido, que o nosso coração seja Teu, que nós venhamos Te servir, Senhor, ó Deus, com disposição, com alegria, com prontidão. Cura nosso espírito, Senhor, a nossa alma. Nós não queremos voltar, Senhor, não queremos voltar, Senhor, não queremos olhar para trás. Guarda no Senhor, guarda no Senhor, e firma os nossos pés na rocha da Tua palavra, do Evangelho. Fortalece o Teu corpo nessa noite, fortalece a Tua igreja, Senhor, e que nós estejamos firmes, fortes, dispostos, disponíveis e prontos para seguir ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nós Te seguiremos e estaremos contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Levante as suas mãos, querido, e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus, querido. Amém. Vamos para casa. Quem não ceiou domingo, irmãos? Lembra? A ceia é a consciência cristã. Não fica sem ceiar, não. Eu estou vendo aí eles dando segunda dose da vacina, né? Ah, é dose única. Por que você não toma uma segunda dose de ceia hoje? Está aqui, a mesa está aqui. Pastor, mas pode? Por mim tinha que tomar todo dia. Todo dia a gente ceiasse era a melhor coisa do mundo. Então, irmão, você que não ceiou, assim que o culto terminar, desça aqui, em nome de Jesus, para ceiar. Lembrando que sexta-feira, 19h30, irmãos, Apóstolo Aurélio, nós estaremos ungindo todas as pessoas na porta da igreja, porque um novo tempo começa, uma unção, um despertamento. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Amém?
Em nome de Jesus. Se coloca de pé, que Deus abençoe mais uma vez a vida do Valdomiro e mãe da Célia. Conte com a gente, estamos aí. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão conosco, firme e forte, na presença de Deus. Quem trouxe a primícia, irmãos, e lembrar atrás, e tem cantina lá atrás também. Sábado tem mutirão lá na casa, irmãos. Nós vamos fazer uma cobertura lá. Quem tiver disponível, cola lá com a gente. Nós vamos estar fazendo uma cobertura para as crianças lá, no espaço que tem lá, para ter mais espaço para poder trabalhar com mais crianças, porque o Senhor está enviando os meninos, né? Então, nós temos que ampliar a tenda. Então, nós vamos estar lá fazendo uma cobertura a partir das 7 da manhã. Quem tiver disponível, né, os homens aí que quiserem nos ajudar, cola lá, amém? Nós vamos fazer um almoço também, amém? Já combinei ali com o meu querido Luiz Fernando e a Ju, vai fazer um almoço ali para nós, ele vai fazer lá no fogão de lenha e vai levar, mas ninguém vai lá só para comer não, que não vai comer não. Chegar lá 11 horas, me ajudar. Quem trabalha, eu sei quem trabalha, né, irmão? Eu sei quem gosta de dormir até mais tarde. Amém? Então nós vamos ter um almoço lá. Vamos passar o dia lá, né? Procurar deixar pronto num dia, né, Michel? Porque vai ser bênção. Em nome de Jesus. Tem salada de fruta, não é isso? Pouca já? Mas que negócio é esse? Está vendendo por encomenda? Não, então libera 4 lá para mim, porque acabou? Nossa irmã. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Não deixa de ceiar, viu, irmãos? Em nome de Jesus. E nós sejamos um com Cristo, amém? A partir de hoje, irmãos, entenda.